Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2. Nós vamos continuar a nossa série de exposições nas cartas de Paulo à igreja de Tessalônica. Nós já falamos sobre toda a sua primeira carta e no domingo passado nós começamos a segunda carta de Paulo. E eu falei sobre o capítulo 1, sobre a importância de nós progredirmos na fé, de nós avançarmos, nós crescermos na vida espiritual. E hoje, em específico, eu quero falar sobre um problema que surgiu naquela igreja por conta da presença de falsos pregadores e que colocaram em dúvida, em xeque, uma das, para não dizer a principal, doutrina do Evangelho, que é o dia do Senhor, a vinda de Cristo, o dia do juízo, o dia do arrebatamento da igreja. E, consequentemente, isso gerou naquela igreja um certo esfriamento espiritual, algumas divisões, questionamentos sobre o ministério do apóstolo Paulo e dúvidas a respeito daquilo que ele havia ensinado. Então, nós vamos ler esse texto, expor o texto e, à luz do próprio texto, identificar e pontuar algumas dificuldades que nós temos hoje, nesse presente século, com relação à igreja de um modo geral, com relação à nossa igreja local e à nossa vida pessoal. Então, eu quero falar sobre esse tema, debaixo dessa temática, essa personagem tão misterioso que é o anticristo e, particularmente, os seus sinais. Então, eu vou falar sobre o anticristo e os seus sinais. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, diz assim: E agora, uma palavra sobre a volta do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Pedimos a vocês que não fiquem absolutamente perturbados e aflitos, irmãos, com o rumor de que o dia do Senhor já começou. Se vocês ouvirem de pessoas que têm uma profecia, uma palavra, ou de uma carta que dizem ter sido mandada por nós, não creiam nisso. Não se deixem enganar por ninguém, não obstante o que eles digam. Porque aquele dia não chegará enquanto não acontecerem duas coisas. Primeiramente, haverá uma época de grande rebelião contra Deus, e depois virá o homem da rebelião, o filho da perdição. Ele se oporá a qualquer Deus que houver e derrubará qualquer outro objeto de culto e adoração. Ele se assentará como Deus no templo de Deus, alegando ser o próprio Deus. Vocês não se lembram de que eu lhes falei a este respeito, quando estive aí com vocês? E vocês sabem quem o está impedindo de já estar aqui, pois ele só pode vir quando tiver chegado a sua hora. A obra desse homem da rebelião já está em marcha, mas ainda aguarda que se afaste do caminho aquele que a detém. E então aparecerá o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá com a sua presença quando voltar. Esse perverso virá como instrumento de Satanás, cheio de poder e falsos milagres e maravilhas. Ele enganará completamente aqueles que estão perecendo, porque rejeitaram a verdade, recusaram-se a crer nela e a amá-la, e a deixar que ela os salvasse. Portanto, Deus permitirá que eles creiam nessas mentiras, por meio do seu poder sedutor. E todos eles serão julgados com justiça por terem crido na falsidade, rejeitando a verdade e sentindo prazer na injustiça. Mas nós devemos dar para sempre graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus escolheu desde o princípio dar-lhes a salvação, purificando-os pela obra do Espírito Santo e pela fé na verdade. Por nosso intermédio, Ele apresentou o Evangelho a vocês. Por nosso intermédio, Ele os chamou para participarem da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e mantenham-se fortemente seguros na verdade de que nós lhes ensinamos em nossas cartas e durante o tempo que estive aí.
que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu consolo e esperança eterna, que não merecemos, anime seus corações com todo consolo e os ajude a fazer sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Amém. Esse parágrafo, essa passagem em específico, é praticamente o cerne da segunda carta do apóstolo Paulo. Esse texto que nós acabamos de ler é o centro da mensagem que Paulo tem a intenção de transmitir à igreja de Tessalônica. Nós não temos dúvidas de que, durante toda a sua carta, o apóstolo Paulo ele vem trazendo o que a gente chama de revelação progressiva. Ou seja, nós estamos aprendendo sobre a igreja, o papel da igreja, como ela foi salva pela graça de Deus, qual o nosso papel dentro desse plano maior, que é o plano da redenção, as lutas e dificuldades que nós enfrentamos, qual o objetivo do próprio Deus em permitir, ou, para não falar, submeter a sua igreja a tão grande sofrimento, como disse o presbítero William, para moldar o caráter dos cristãos, para aparar as arestas que precisam ser trabalhadas, nos permitindo tornarmos mais parecidos com o seu Filho Jesus Cristo. Só que, durante esse processo de luta, de dificuldade, de tribulação, nós estamos avançando no reino e nós estamos crescendo espiritualmente. Paulo disse no capítulo anterior: irmãos, não parem de progredir na fé. Agora, o apóstolo Paulo precisa orientar os irmãos a respeito desse dia triunfal, da consumação da história. Se a Bíblia é uma narrativa dos atos salvíficos de Deus ao longo da história, e semelhante a um filme que teve começo quando Deus idealizou a criação, nos fazendo sua imagem e semelhança, permitindo a entrada do pecado no jardim do Éden, permitindo a queda, mostrando a graça, prometendo o descendente da mulher, na plenitude dos tempos, manifestando o Filho que veio para resgatar o seu povo, salvar a sua igreja. Agora, se a Bíblia conta toda essa história, ela precisa ter um final. Ela precisa fechar essa cortina da apresentação do que Calvino chamava o teatro de Deus. Nós estamos assistindo a história de Deus com o seu povo. A Bíblia é a história de Deus com o seu povo. Como Deus conduz o seu povo, ensina seu povo, orienta seu povo, ama seu povo, resgata seu povo, não abre mão do seu povo, faz uma aliança com o seu povo, vai ao encontro do seu povo, preserva o seu povo, prova o seu povo, disciplina o seu povo, instrui o seu povo, ajunta seu povo, comunga com o seu povo, habita no meio do seu povo e virá definitivamente para estar com o seu povo. A história bíblica é isso. É Deus, o Criador de todas as coisas, e o povo a quem Ele amou, a quem Ele elegeu em Cristo, e Ele então determina uma história. Como é que essa história vai acabar? Qual será o desfecho dessa linda história? Quem gosta de assistir filmes fica muito ansioso para saber como vai ser o final do filme ou uma série. E você se prende a episódio após episódio, porque você quer saber o final daquela história. Se você ama as Escrituras, você deve estar se perguntando aí no seu coração, qual é o final dessa história? O que é que vai acontecer no finalzinho dessa história? Se a Bíblia ela é progressiva, se há uma linearidade, se há uma linha de tempo entre Gênesis a Apocalipse, se há uma relação entre todos os livros históricos, poéticos, as epístolas, os evangelhos, nos livros proféticos, se há um contexto ali, o que isso significa? E agora Paulo está preocupado com aqueles irmãos, porque o tempo que ele ficou com aqueles irmãos para ensinar tanta coisa foi muito curto, talvez aí poucas semanas. E o que acontece com a saída do apóstolo Paulo e o cenário de luta, de tribulação e perseguição da igreja? Levanta-se entre os irmãos falsos pregadores, falsos profetas, que começam a pregar em nome de Deus, que começam a pregar o evangelho, que segundo eles era o evangelho de Paulo,
E alguns começam a dizer que esse dia do Senhor a que Paulo fez menção quando esteve entre eles, é isso que Paulo vai dizer aqui na sua carta: vocês sabem, irmãos, o que eu disse a vocês quando eu estive aí com vocês. Paulo havia conversado com vários irmãos a respeito do dia do Senhor. Só que esses falsos pregadores começam a, de maneira subversiva, de maneira capciosa, de maneira enganosa, falaciosa, questionar os ensinos apostólicos e a dar uma seguinte conclusão à igreja: irmãos, o dia do Senhor já chegou. Ora, se o dia do Senhor já chegou, e esse dia a que Paulo se refere, das duas, uma: ou a igreja não participou do arrebatamento, ou Paulo não se expressou muito bem, ou ele mentiu para nós. E agora Paulo, então, vai dar os sinais para aquela igreja. Por isso ele diz assim: não acreditem nos profetas, não acreditem nos oráculos, não acreditem naqueles que trazem uma palavra da tradição oral, não acreditem naqueles que levam uma carta dizendo ser de minha autoria, porque eu não estou de acordo com eles. E aí Paulo vai ensinar aquela igreja a respeito do anticristo e os seus sinais. Portanto, meus irmãos, se você mantém a sua Bíblia aberta, nós vamos então compartilhar aqui qual é o cenário que Paulo nos apresenta. Por que isso é importante para nós? Porque embora nós sejamos uma igreja bíblica, uma igreja saudável, e buscamos isso, nós sabemos que há muitos irmãos que, infelizmente, dão ouvidos a falsos pregadores, a teologias equivocadas, a pregações e ensinos que ou causam um certo frenesi em algumas pessoas, deixando pessoas histéricas, querendo encontrar sinais aonde não há, preocupados com teorias de conspiração. E, por outro lado, algumas igrejas acabam abrindo mão dessa linda doutrina que é a parousia, a vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja, como foi entoado no hino Maranata, ora vem Senhor Jesus. Isso é um contexto doutrinário para a igreja. Muitos abrem mão disso. Várias igrejas que se modernizaram, que tornaram-se igrejas contemporâneas, igrejas pragmáticas, abriram mão desse tipo de mensagem, porque esse tipo de mensagem não é uma mensagem atraente. Falar sobre a segunda vinda de Cristo, sobre o dia do Senhor, sobre o juízo e vida eterna, definitivamente não é uma mensagem agradável, não é uma mensagem atraente aos nossos ouvidos. E o que tornou essas igrejas um tanto quanto imediatistas, materialistas, pensando apenas no aqui e agora. Ora, se Jesus não vai voltar, se eu não estou preocupado com o arrebatamento da igreja, se eu não penso no dia do juízo, então o que me cabe é pensar na minha vida, no meu sucesso, na minha saúde, na minha estética, na minha realização, nos meus ideais, na minha família e alcançar o máximo, entre aspas, de sucesso e de prazer e realização nessa existência, porque, querendo ou não, a vida é só isso, então vamos viver já o agora e vamos aproveitar ao máximo as coisas, vamos nos divertir, vamos nos sentir bem, e é o que Paulo diz: por causa da injustiça, viver apenas praticando aquilo que dá prazer. Por isso é importante essa mensagem. Por isso é fundamental para nós nunca abrirmos mão da mensagem apostólica a respeito do dia do Senhor. Vejamos então a advertência de Paulo à igreja de Tessalônica sobre o perigo de que aqueles irmãos pudessem abandonar o ensino verdadeiro. Isso ele vai fazer do versículo 1 ao versículo 5. Leiamos. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo vai rogar à igreja. Ele, em outras palavras, ele está dizendo: eu estou clamando a vocês. Eu faço um apelo a vocês. E eu faço isso em nome da vinda do Senhor Jesus Cristo. Em virtude do mal entendido daquela igreja, por conta dos falsos pregadores, de que o dia do Senhor já havia acontecido, Paulo começa o capítulo 2,
lembrando aqueles irmãos que esse dia ainda não chegou. Por isso ele começa dizendo: ora, irmãos, eu rogo pela vinda do Senhor Jesus. Ou seja, esse dia ainda não aconteceu. Então, o meu clamor a vocês vai ser no sentido de esclarecer que Cristo ainda vai voltar e que nós estaremos com Ele, que há condições estabelecidas aqui que Ele vai nos mostrar. Mas Ele não faz apenas isso. Tendo em virtude o fato de que alguns irmãos haviam desanimado na fé, haviam esfriado, Paulo fala sobre a importância de congregar. E ele diz: rogo-vos, irmãos, pela vinda do Senhor Jesus e pela nossa reunião com Ele. E essa palavra aqui, reunião, você pode grifar na sua Bíblia, porque ela só aparece em 2 lugares no Novo Testamento. Aparece especificamente aqui e na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 25, quando diz que nós não devemos deixar de congregar, que é uma tradução para o reunirmos. O que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo o seguinte: toda vez que vocês se reúnem presencialmente, fisicamente, como igreja de Cristo, para prestar culto a Ele, vocês estão fazendo uma prévia do que vai acontecer no dia da vinda de Jesus. A igreja, ela prefigura, ela antecipa a imagem daquele grande dia em que todo o povo de Deus será reunido diante do Senhor. Toda vez que nós nos reunimos para prestar culto a Deus, notem, não é para assistir um culto. Nós não estamos aqui assistindo, nós estamos participando do culto, porque a palavra culto é uma expressão litúrgica, e a palavra litúrgica ou liturgia é a ideia de serviço. Você está prestando um serviço de adoração a Deus. Vir ao lugar de culto, ao espaço físico de culto, ao prédio da igreja presbiteriana para reunir-se com os irmãos e não ficar na sua casa assistindo online, o que você está fazendo aqui é uma prévia, é um ensaio para aquele grande dia em que nós nos reuniremos com o Senhor Jesus. Quem não gosta de vir no culto, quem não se preocupa em estar presencialmente num culto com os seus irmãos, adorando a Deus, não entendeu a dinâmica do dia do Senhor. Porque o dia do Senhor é antevisto, é antecipado, é previsto quando nós nos reunimos. Nesse momento em que nós estamos aqui, há milhares e milhares dos nossos irmãos espalhados por todo o mundo, também reunidos em pequenos grupos ou maiores grupos, prestando culto a Deus. E haverá mais tarde, amanhã de manhã, amanhã à tarde, amanhã à noite, até o final da semana, no próximo domingo, e a igreja do Senhor, que está espalhada sobre toda a terra, será reunida em uma grande assembleia. E Paulo diz: irmãos, eu rogo pela vinda do Senhor e aquele dia em que nós vamos nos reunir com Ele. Lembra que no capítulo 1, Paulo disse à igreja que ela é a igreja que estava em Deus. Ou seja, embora a denominação tenha um endereço físico, um número e um CNPJ, ela está radicada no próprio Deus. Paulo está dizendo o seguinte: vocês aí em Tessalônica e eu aqui onde estou, nós somos parte da mesma igreja. Então nós vamos nos reunir naquele grande dia, o dia da vinda do Senhor. Aí no versículo 2, que não vos movais, ou seja, que vocês não saiam, que vocês não abandonem, que vocês não deixem de lado, que vocês não mudem a compreensão, o conceito, o entendimento facilmente do vosso entendimento. Me parece que algumas pessoas já acreditavam que Jesus havia manifestado o seu reino, o dia do Senhor já tinha acontecido, já tinha passado, e Paulo diz que eles não deveriam acreditar naquilo, porque quando você abandona a doutrina da vinda de Jesus, ou quando você não acredita mais que Jesus está voltando, a tendência é que você tenha um esfriamento na fé. E aqui eu quero abrir um parênteses. É natural nós pensarmos assim: eu conheço fulano
Ciclano e Beltrano, e ele deixou a igreja, ele abandonou a fé porque ele teve um problema financeiro, ou porque ele enfrentou um divórcio, ou porque alguém da família dele teve um sério problema de saúde, ou porque a família se fragmentou, ou porque ele não gosta mais da igreja, ou porque teve um desentendimento com o irmão, ou porque há outros tipos de reclamações. Embora todas essas reclamações e todos esses questionamentos encontrem espaço na defesa dessas pessoas para justificarem a razão de não irem mais prestar culto a Deus com os seus irmãos, o que Paulo está dizendo é que as pessoas deixam de congregar por uma simples razão. Elas deixam de congregar porque elas não esperam mais a vinda de Jesus. A razão por que os crentes abandonam a caminhada ou a vida de santidade e começam a viver dissolutamente, de maneira negligente, relaxada, sem uma vida de oração, sem amor a Deus, sem dedicação na obra de Deus. E vejam que quando eu falo sobre obra de Deus, eu não falo necessariamente sobre ministério na igreja, eu falo sobre estar em Cristo e viver para Deus, em função de seu reino e como aquele que leva a mensagem do Evangelho. A razão é uma só. Essa pessoa, no fundo do coração, ela não acredita que Jesus vai voltar. Alguns crentes falam, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Olha, Jesus está voltando. O Senhor vai arrebatar a sua igreja. Haverá uma segunda vinda. Mas eles falam isso de maneira oca, de maneira sem profundidade, de maneira que eles, na verdade, não estão com o coração aplicado no que dizem. Por que eu sei disso? Porque são pessoas que não vivem para o reino de Deus. E se ele não vive para o reino, é sinal de que ele não aguarda a vinda do rei desse reino. O apóstolo Pedro disse que nós temos que trabalhar até que Cristo venha. Ou seja, quanto mais nós nos envolvemos no reino de Deus, mais há expectativa e esperança da vinda do Senhor. Você já marcou uma viagem de férias? Sabe aquela viagem tão sonhada, aquela viagem que você planeja durante anos? Por exemplo, você decide que vai fazer uma viagem pelo Nordeste. E aí você vai lá na agência de turismo e você faz a pesquisa. Vamos supor que a sua família tenha lá 5 pessoas. E você conversa com o agente de turismo e ele diz assim para você, olha, um hotel durante uma semana, com os passeios inclusos, com o voo, ida e volta, fica, por exemplo, 10, 15 mil reais. Você não dispõe daquele dinheiro no momento e você diz assim, olha, eu quero ir, mas eu não vou agora, porque eu não tenho condições, mas eu vou daqui 2 anos ou daqui 3 anos. Então, a agência vai parcelar para você aquele valor, vamos supor, 15 mil reais, para você pagar em 30 vezes, em 36 vezes ou 20 vezes, dependendo das suas condições. A partir do momento que você assina o contrato, você cria uma expectativa do dia, é o dia. E a sua família começa a viver na perspectiva de que aquele dia vai chegar. Então você começa a viver financeiramente mais controlado, porque você tem uma parcela, um determinado valor para você pagar para que você possa fazer aquela viagem. Você deixa de gastar nas próximas férias, porque você está planejando um grande dia, uma férias que vai marcar a história da sua família. Então você costumava, por exemplo, ir no litoral sul ou norte, aí você diz assim para a família, olha, a gente não vai esse ano, porque nós não podemos gastar, nós estamos pagando a viagem dos nossos sonhos, não é assim? Quanto mais você trabalha e planeja, maior a sua expectativa. E quando está próximo do dia, a sua ansiedade aumenta, porque você sente os sinais de que aquele dia se aproxima. E você começa a se preocupar com a roupa
que você vai usar na praia, e você começa a se preocupar com a sua saúde, com a sua aparência, e você começa a planejar tudo, quem vai cuidar dos animaizinhos de estimação, como vai ser aquele dia, e você fica naquela expectativa, porque você está trabalhando em função de um objetivo. Quando o Senhor diz para nós que Ele vai voltar para buscar a sua igreja, isso deve ser o norte do nosso movimento e trabalho. Tudo que nós fazemos quando prestamos culto, no nosso serviço, cujo objetivo é a glória de Deus, almeja esse grande dia dessa férias eterna. Esse dia em que o Senhor virá para nos buscar e nós iremos ao seu encontro nos ares. Então, quanto mais nós trabalhamos, mais nós organizamos a nossa vida, cuidamos e endireitamos as nossas veredas, as nossas atitudes, maior a nossa expectativa, maior o nosso desejo e mais a respeito de determinado assunto nós falamos, porque nós nos envolvemos com aquilo. Agora, quando eu olho para crentes que não falam da vinda de Jesus, que só trabalham para o pão que está sobre a mesa, e cuja única preocupação é pagar as contas do mês, eu penso que esse crente não entendeu a dinâmica da vida cristã. Porque viver em função do pão de cada dia e pagar as contas no final do mês é o que todo descrente faz. Todo ímpio faz isso. Qualquer pessoa, não precisa ter fé. Ele sabe que ele tem que levantar cedo e trabalhar para receber e pagar as contas. Só que ele vive em função disso, e ele vai envelhecendo, 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 e ele morre e acabou. Porque ele não tem perspectiva de eternidade, ele não tem projeção de arrebatamento, ele não crê no corpo glorificado e não crê na ressurreição. Agora os crentes não. Os crentes são movidos por algo que transcende aquilo que é físico e palpável. Nós não vivemos em função das coisas desta vida. O apóstolo Paulo está dizendo aos irmãos, irmãos, eu estou rogando a vocês por duas coisas. Primeiro, vivam na expectativa da segunda vinda. Segundo, vivam na expectativa da reunião com Cristo Jesus. Com Cristo Jesus. Como é que nós fazemos isso? Congregando, participando da vida da comunidade, lembrando da aliança, do sacramento, cuidando da nossa vida, da nossa espiritualidade. É assim que devem viver aqueles que, segundo Paulo, não abrem mão do entendimento que tiveram. Hoje, infelizmente, muitas pessoas acabam abrindo mão, deixam de lado a doutrina da segunda vinda de Jesus para viver a sua vida, as suas preocupações e acabam que esfriando na caminhada cristã. Ainda no versículo 2, nem vos perturbeis, quer por ensino, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já tivesse começado ou estivesse já perto. Paulo está dizendo, olha, aquelas pessoas que estão no meio da igreja e que estão entregando profecias, esses oráculos, ou aqueles que estão levando uma palavra profética, uma mensagem, ou talvez da tradição oral, dizendo, olha, essa mensagem vem dos apóstolos, ou aquele que leva uma epístola, ou seja, uma carta. Se alguém aparecer aí na igreja de Tessalônica com um pergaminho e dizer assim a vocês, olha, esse pergaminho foi escrito pelo apóstolo Paulo, Jesus Cristo já voltou, ele está dizendo, não acreditem nessas pessoas, não fiquem perturbados com isso, não fiquem inquietos com isso, não fiquem desanimados. Versículo 3, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Agora o apóstolo Paulo, na condição de apóstolo, na condição de profeta, na condição de oráculo, sob inspiração divina, o apóstolo Paulo, então, direciona aquela igreja, orienta aquela igreja e diz assim, irmãos, a vinda de Jesus vai acontecer, mas antes é necessário que aconteça duas coisas. Quais são as coisas que Paulo pontua?
Primeiro, ele diz assim: vai acontecer a apostasia. Essa palavra apostasia na literatura judaica, ela tem a ver com um contexto militar em que homens se organizam num avanço. Ou seja, ele está dizendo que as pessoas vão se mobilizar, os descrentes, eles vão se mobilizar numa oposição ao próprio Evangelho. Não é apenas o abandono da fé, mas é uma oposição declarada, descarada, visível, aberta, de homens que vão dizer não ao Evangelho, não a Cristo, não à igreja, não ao cristianismo, não à fé, não à Bíblia, não aos valores cristãos, de uma geração que vai se levantar e que vai tomar a postura organizada, não é uma forma relaxada ou desorientada. A sociedade vai se organizar numa completa rebelião à própria palavra de Deus. Paulo está dizendo que haverá um momento na história da igreja em que o mundo vai ser tão acirrado contra o Evangelho que para ser crente você terá que entregar a própria vida. Você terá que ser martirizado. João, escrevendo o Apocalipse, fala sobre as duas testemunhas, o apontamento para a igreja, fazendo uma menção à maneira como os discípulos foram enviados de 2 em 2. Ou seja, as duas testemunhas serão queimadas em praça pública, fazendo simbolicamente o apontamento à destruição da igreja como instituição organizada. E aí João diz que os homens vão celebrar isso, as nações vão festejar isso, e as nações vão se presentear uns aos outros. Se você observou, Salmo 2 está dentro do contexto litúrgico da mensagem, porque o Salmo 2 é a maneira irônica que Deus diz às nações: por que vocês se levantam? Por que vocês são tão orgulhosos? E aí ele fala do Messias, e aí fala que os homens, os reis e os poderosos vão ter que se curvar diante desse grande rei, e é o que João está dizendo em Apocalipse, porque as nações dirão: foram mortos aqueles que tanto nos importunavam. Haverá um momento na história de grande tribulação, que a igreja será perseguida, que não haverá instituição como essa. E será muito terrível, pior do que o fechamento que nós enfrentamos durante a pandemia. Haverá uma proibição clara: não podem congregar, não estão autorizados, não podem ser cristãos. Paulo diz que haverá uma grande apostasia. Só que essa apostasia será aqui orquestrada pelo que ele chama de o homem do pecado, ou o homem da apostasia, ou o homem da iniquidade. Esse contexto é uma espécie de paródia, uma imitação da revelação do próprio Jesus Cristo. Vejam, ele diz assim: porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste, ou seja, e seja revelado. Quem é que foi revelado ao longo da história? Jesus. Jesus é a revelação do próprio Deus. E aqui diz que esse homem ímpio, esse homem da iniquidade, ele vai ser revelado como uma oposição encarnada ao próprio Deus. Então, haverá duas coisas aqui: uma ideologia, um pensamento hegemônico que diz não ao cristianismo, não à palavra de Deus, chega de igreja, chega de crente, chega de povo evangélico, chega de história de família, chega de ir contra o aborto, chega de união apenas entre homem e mulher, chega de valores cristãos, chega dessa moralidade, para com isso. A sociedade vai dizer: para com isso, acaba com isso, cala esse povo. Não permita que esse povo se reúna, não deixe esse povo mais estudar as Escrituras, tira desse povo essas coisas. E quem é que vai fazer isso? Esse homem, esse grande líder, esse homem encarnado pelo próprio espírito de Satanás, é o que Paulo vai dizer,
e que ele vai conduzir esse momento de terrível tribulação, e ele não vai permitir que a igreja se reúna para prestar culto a Deus. Veja no verso 4. A qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora. Esse homem, tendo o poder de controlar esse tipo de pensamento, ele não vai permitir nada que seja adorado a não ser sua própria pessoa. Esse homem não vai permitir nenhum tipo de crença, nenhum tipo de fé, nenhum exercício religioso que propague um Deus que não seja Ele mesmo. Isso de maneira bem organizada, como uma declaração final dessa blasfêmia contra Deus. E agora, alguns irmãos poderiam questionar o apóstolo Paulo, dizendo assim: mas Paulo, por que isso não acontece agora, nesse momento? Por que embora exista perseguição na igreja, por que esse homem da iniquidade não se manifesta agora? E ele vai continuar explicando a postura desse homem. Veja no verso 4. De sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer ser Deus. A referência do templo de Deus nas Escrituras sempre foi o templo em Jerusalém. Quando o apóstolo Paulo diz que esse homem vai querer se assentar no templo de Deus, a Jerusalém aqui é o próprio povo de Deus. Paulo não está preocupado com um lugar físico. Paulo está dizendo que esse homem da iniquidade, ele vai querer dominar sobre o próprio povo de Deus. Que ele vai introduzir a ideologia, essa é a ideia da metáfora de templo de Deus para povo de Deus, ele vai introduzir os ensinos sorrateiramente, desconstruindo a igreja, desconstruindo os ensinos doutrinários, as confissões da igreja, o credo da igreja, os elementos que regulam o culto da igreja, vai transformando a igreja num verdadeiro pandemônio. A reunião de crentes vai virando entretenimento, vai virando momento de puro pragmatismo, de puro triunfalismo, e as pessoas vão gostando disso, vão se configurando nessa imagem de uma religião do entretenimento, do mercado evangélico, e eles vão mergulhando, e esse anticristo vai se manifestar num determinado momento, e as pessoas estarão prontas para adorar ele, porque já não entendem o evangelho, porque já não tem mais a doutrina apostólica. Por isso que Paulo disse assim: olha, não abandonem a doutrina. Não abram mão do entendimento que vocês tiveram. Não negociem jamais os pilares da fé cristã. Não deixem isso. Isso é fundamental para que vocês permaneçam. Existem questões que são periféricas. Se a gente vai reunir domingo de manhã ou domingo à noite, se vai ter escola bíblica no domingo ou na quarta-feira, se vai começar com a palavra e depois os louvores, se vai ter um instrumento ou se vai ser um cântico métrico dos salmos, se a gente vai usar terno e gravata ou se vai usar uma roupa menos formal, essas questões são periféricas. Mas os pilares da fé cristã, esses não podem ser movidos. Eles permanecem e são sustentáculo da igreja. Se nós abrirmos mão do ensino bíblico, desconfigura toda a identidade da igreja. A gente abandona a tradição, abandona a história, e é exatamente o que o evangelicalismo brasileiro está fazendo. Abrindo mão da tradição da igreja, abrindo mão dos credos, abrindo mão das confissões de fé, abrindo mão dos elementos que regulam o culto, criando uma nova ideia de igreja, de um movimento com o nome em inglês, que é church, que é a ideia de igreja, mas trazendo a ideia da igreja mais contemporânea, da igreja híbrida, da igreja que mistura todo tipo de ensinamento, criando uma caricatura de que o crente conservador é um crente
retrógrado, né? Um crente ultrapassado, que ele não deve ter mais voz, que ele não deve ter espaço, porque ele é um cara difícil, inflexível, que ele não abre mão de certos valores, que hoje deveria abrir, que hoje deveria pensar de maneira diferente. E aí surgiu a igreja inclusiva, a igreja que adota ensinos que são estranhos à palavra de Deus, pastores que não estão preocupados em ensinar o evangelho. E aí nós estamos vendo, irmãos, o que tem acontecido recentemente. Então, quando o homem da iniquidade se manifestar, ele não vai ter resistência, porque as pessoas não conhecem o evangelho. E se não conhecem o evangelho, adoram facilmente esse homem, porque ele vai fazer sinais e prodígios. Vejamos agora o versículo 5. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Ou seja, vocês não se lembram do ensino que eu dei a vocês pessoalmente? Preservem isso, guardem isso, mantenham-se firmes. Segundo, Paulo então vai explicar sobre esse anticristo e o seu poder de persuasão. Eu sei que você deve estar pensando exatamente isso. Como é que esse camarada vai conseguir seduzir as pessoas? O que é que esse homem vai fazer? Qual o poder que ele tem? Veja o versículo 6. E agora, vós sabeis o que o detém. Quer dizer, nesse momento, alguma coisa detém esse homem, para que ao seu próprio tempo seja manifestado. Então Paulo diz, olha, esse homem da iniquidade, ele não se manifesta agora porque alguma coisa está impedindo. E o que é que impede a manifestação do homem ímpio, do homem pecador, do homem da iniquidade? A pregação do evangelho. Enquanto o evangelho estiver sendo pregado, como ele é biblicamente, o homem da iniquidade não se manifesta. Qual é então o papel nosso dentro desse contexto? Lutar pela causa do reino, pregando o evangelho bíblico. E se você estiver disposto a pregar o evangelho, esteja também preparado para receber todo tipo de afronta, todo tipo de oposição. Porque o evangelho é radical. O evangelho não é essa proposta que se abre num leque de possibilidades interpretativas em que as pessoas, ou os filósofos e muitos teólogos acabam dizendo, tudo depende do seu ponto de vista e da sua hermenêutica, de como você faz a exegese de um texto, de como você entende o que está escrito. O evangelho não permite isso. O que nos é dado é o direito do livre exame das Escrituras. Nós não somos livres para interpretar as Escrituras. Ela interpreta-se por si mesma. Nós somos chamados para examinar as Escrituras. Examinai, pois, as Escrituras, porque nós temos nela a vida eterna. Nós somos chamados a examinar a palavra, não trazer interpretações da palavra. Ela se auto-interpreta. A Bíblia interpreta a Bíblia. Eu lembro dessa frase quando eu comecei a estudar teologia. A Bíblia interpreta a Bíblia. Você entende nas Escrituras o que ela mesma quer dizer. Então, o apóstolo Paulo vai dar a ênfase, dizendo que há um que agora resiste à pregação do Evangelho. O Espírito Santo impulsionando os crentes, colocando no coração de cada um de nós essa pulsão pela vida eterna, esse desejo por pregar a palavra de Deus. Multidões abrem mão do evangelho e vão atrás do entretenimento, mas a igreja remanescente continua lá, como guerreiros de Cristo, levantando a espada do evangelho e pregando e falando a verdade, denunciando o pecado, falando da vinda de Cristo, falando do arrependimento, falando da confissão, pregando o evangelho puro e simples, anunciando Cristo e esse crucificado. Isso impede a manifestação do homem da iniquidade.
Versículo 7. Porque já o mistério da injustiça opera. Ou seja, esse ser misterioso, essa ideia, esse pensamento de apostasia já está operando. Basta você acessar os meios de informação. Basta você acompanhar o pensamento do mundo acadêmico, como o professor de hoje da escola, o irmão Johnny, falou sobre Harvard. Vocês acham que não foi intencional tirar a palavra Cristo e a palavra igreja? Vocês acham que não foi intencional isso? O revisionismo histórico, a maneira como a história está sendo recontada, tirando do cenário, tirando do palco da história personagens importantes na construção, principalmente, do mundo ocidental, dos valores judaico-cristãos. Vocês acham que não é intencional isso? Vocês acham que o pensamento progressista, ele surge por si mesmo? Que ele não vem de um conjunto de construto ideológico e cultural que se promulga e que se fomenta a partir de valores e de um coração rebelde contra o próprio Deus? A igreja não se adapta à cultura. A igreja produz cultura, a chamada cultura do reino. O maior erro que nós cometemos é pensar assim: a igreja não cresce porque a igreja não se adapta à cultura. Se a igreja pensar desse jeito, vai virar um samba do crioulo doido, vai bagunçar os coretos. E a igreja vai virando uma baderna, porque, irmãos, a cultura ela é muito rasa e muito volátil. Hoje as pessoas gostam de uma coisa, daqui a pouco gostam de outra. Não é à toa que as ferramentas de entretenimento são, por exemplo, TikTok, os memes, as músicas que grudam que nem chiclete. Vejam a história da própria música, a beleza da arte, como foi a desconstrução. E eu quero recomendar para você que você acompanhe, aliás, a partir de amanhã, Brasil Paralelo vai começar uma nova série falando sobre a beleza da arte. Vai falar sobre a identidade do ser humano, da afetividade. Um experimento que foi feito, e eu fiquei impressionado, eu não conhecia esse experimento, pegando um filhote de macaquinho e colocando com duas mães mecânicas, uma feita de arame, com uma mamadeira que amamentava o macaquinho, e a outra enrolada num tecido macio e que aquecia o macaquinho. Então ele mamava naquela macaquinha falsa, e depois ele ia e abraçava a outra que era enrolada num tecido que também era falso. Chegou um tempo em que o cientista decidiu separar as mães, e o macaquinho não escolheu a mãe que amamentava, escolheu a mãe que ele podia ficar abraçado. Ou seja, os valores humanos transcendem aquilo que é tocável, as coisas. Numa época de coisificação, que você acha que dá carinho para o seu filho dar um celular novo, esse conceito vem como algo revolucionário, resgatador da identidade. Numa época em que as mulheres precisam trabalhar fora e deixar os seus filhos ao cuidado de outras pessoas, ou boa parte do tempo sendo mentoreados por youtubers ou pela televisão, essas mães precisam descobrir a riqueza de que elas têm ao transmitir a afetividade aos seus próprios filhos. Crianças que crescem acolhido pelos pais, principalmente pela identidade materna, são crianças que têm uma construção psicológica e emocional extraordinária. Uma outra coisa essencial para a construção dos filhos é a musicalidade. Introduza os seus filhos no ambiente, no mundo da música. Desenvolve a inteligência, potencializa a criança, aumenta a sensibilidade artística, a espiritualidade da criança. Nós descuidamos demais a educação clássica, os valores, e nós ficamos atrás de entretenimento. E vejam, as grandes empresas que patrocinam a ideia progressista são empresas que pertencem a grandes famílias. Ironicamente, os maiores meios de comunicação tradicional, as redes de televisão, pertencem a famílias.
destroem a sua família, mas eles preservam a família deles. Seja a família Marinho, seja a família Santos, seja a família Macedo, eles preservam a família deles, mas destrói a família dos outros. E nós? Qual é o nosso papel? A pregação do Evangelho limita a ação dessa apostasia. Como? Nós vamos chegar lá. Versículo 8. E então será revelado o iníquo a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca e aniquilará pelo esplendor de sua vinda. A Calvino, ele vai dizer que essa expressão, o assopro da boca, é uma menção ao poder da palavra de Deus, dita pelo próprio Cristo. Cristo, como quando disse na cruz, está consumado, na sua vinda ele vai declarar algo que vai manifestar o seu poder absoluto. E a igreja hoje, ela leva essa palavra de Deus, através da pregação do Evangelho, fazendo com que padrões éticos e morais sejam criados na sociedade para que leis limitem ações da apostasia. Mas estamos sempre sendo afrontados. Seja a favor do aborto, seja a favor da união homoafetiva, qual é o grande desafio da sociedade que se afasta da verdade? É ter uma sociedade hegemonicamente cristã que, embora tenha os seus deslizes teológicos, estão ainda voltados para certas doutrinas que são basilares para os valores da sociedade. Então eles encontram resistência nos cristãos, porque os cristãos, eles preservam a sociedade, eles conservam a sociedade, os valores conservadores. E é isso que impede a manifestação da apostasia, a pregação do Evangelho. Mas haverá um momento em que vai se minguando a pregação, vai diminuindo, e a apostasia vai ganhando espaço, vai entrando nos redutos, nas instituições, na academia, na família, através das redes sociais, na sua vida, na sua empresa, nos seus relacionamentos, nas igrejas, e vai tomando espaço. Daqui a pouco dá para contar no dedo quem é que prega o Evangelho. E essa pessoa vai sofrer a opressão, a perseguição e o questionamento por causa da sua fé. Agora vejam, meus irmãos, quando é que o Senhor vai destruir esse homem da iniquidade? No dia do esplendor da sua vinda. Essa palavra esplendor é de onde vem a palavra epifaneia, que a gente traduz como epifania. Sabe aquele negócio de você ter uma grande ideia, de você ter como se fosse algo transcendente? É um esplendor, é na sua parousia. E essa manifestação esplendorosa e grandiosa de Jesus tem um significado militar. E eu vou fazer uma comparação para você entender o que é que Paulo está dizendo aqui. Essa expressão, esplendor da sua vinda, a vinda é parousia. A parousia é uma expressão que está correlacionada a arpazo, que é uma palavra grega que, transliterando, mudando para o nosso português, seria como raptura, como pegar alguém à força. O que é que Paulo está dizendo? Que existem sinais que estão mostrando a parousia e o arpazo. Que existem acontecimentos que estão mostrando a vinda eminente de um rei poderoso para raptar o seu povo. Quer um exemplo disso? Quem está acompanhando os treinamentos militares da Rússia na fronteira com a Ucrânia? Se você acompanhar, o que está acontecendo ali são sinais de uma parousia, de um arpazo. Vladimir Putin, ele está treinando o seu exército. Talvez ele não avance as fronteiras, talvez ele não tome a Ucrânia, mas ele está mostrando ao mundo os sinais do seu grande poder bélico. Recentemente, acho que foi ontem, ele fez testes com mísseis
poderosíssimos, mísseis que são capazes de levar ogiva nuclear. Ele soltou o míssil sem a ogiva, mas mostrando um sinal, sinalizando para o Ocidente, para a OTAN, que se continuarem forçando o acordo com a Ucrânia, ele vai sim revelar o seu poder bélico. E o que é que ele quer fazer? Avançar na Ucrânia e tomar a Ucrânia como parte do território russo. Então, quem acompanha o treinamento militar está vendo os sinais de uma possível parousia. Ou seja, todo mundo está vendo o que vai acontecer, mas não acontece. De repente, você abre o noticiário e aparece lá: as tropas russas avançaram sobre a Ucrânia e começa a guerra. Não é assim que as guerras começam? Paulo está dizendo, os sinais que nós estamos vendo é uma espécie de treinamento da igreja. Quanto mais avança a apostasia, quanto mais os mísseis estão explodindo nas igrejas, tentando derrubar e desconstruir os valores cristãos, os crentes de verdade vão permanecer firmes. Você já viu aquela cena de guerra que tem as casas destruídas e você vê as pessoas que são daquela cidade, os sobreviventes, feridos, machucados, um sem braço, sem perna, outro todo sangrando, roupa rasgada, sujo, descabelado, chorando, movendo os escombros, procurando seus familiares, criança chorando, e você olha para aquela cena e você encontra ali sobreviventes de uma guerra? A igreja, na grande tribulação, vai ser assim. Você vai encontrar crente todo arrebentado, desgastado, de tanto ataque, de tanta afronta, gente dizendo, você é um mentiroso, para com isso, abandona a sua fé, e ele vai para a universidade, ele quer se formar, e o professor é militante, luta contra ele, persegue, não aprova ele, e ele vai para a empresa e as pessoas se mobilizam, não, você não pode ser assim, aí ele vai para a igreja e o povo tenta entrar na igreja, como aconteceu em Curitiba, e diz, não, abaixo esse povo imoral, esse povo que não aceita o avanço do progresso ideológico e os nossos valores e as nossas inclusões, e você vai encontrar gente cansada, gente desgastada. E aí Paulo diz que o rei vai vir e resgatar o seu povo. Talvez você não esteja mais aqui. Talvez você já tenha morrido nesse dia. Talvez você não esteja vivo no dia do arrebatamento. Se você não estiver vivo, você virá com o Senhor, e nós, ou aqueles que estiverem vivos, subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Mas é esse o cenário. É um cenário de guerra, é um cenário de luta, é um cenário de batalha. Versículo 9 ao 10. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Ele está dizendo o seguinte, olha, há pessoas que não creem no Evangelho, e essas pessoas vão ser seduzidas, elas vão amar esse tipo de mensagem, essa mensagem progressista, essa mensagem de que o Evangelho agora tem uma nova versão, de que o Evangelho tem uma nova resolução, tem uma nova interpretação, e essas pessoas fazem isso porque eles não querem se arrepender dos seus pecados, porque eles têm o slogan, Deus me ama, e isso é o que importa. Tem muita gente que quer viver de maneira errada, e está dizendo assim, esse negócio aí de arrebatamento, de segunda vinda, de céu e inferno, isso é mentira, Deus me ama. O importante é que eu seja uma pessoa boa. Versículo 11 e 12. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creem na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Paulo então diz, olha, essas pessoas não creem no Evangelho, não tomam uma decisão, não é porque elas são fracas. Você já viu aquela pessoa que diz assim, eu não consigo ficar na igreja, eu sou fraco. Na verdade, quem não serve a Deus e quem não tem comprometimento, não é quem é fraco, os fracos é que estão aqui. Quem não quer a igreja é quem diz, eu não preciso da igreja.
Eu não preciso ser admoestado, eu não preciso tomar a ceia, eu não preciso ser membro de uma comunidade, eu não preciso prestar contas do que eu faço, eu sou independente na minha vida, sou dono do meu nariz, ninguém tem nada a ver com a minha vida, e essas pessoas fazem isso porque elas amam a iniquidade, porque elas querem viver errado e não querem que ninguém lhe chame a atenção. E o Senhor está dizendo, essas pessoas vão continuar fazendo isso, vão amar o que fazem e serão julgadas e condenadas no dia da minha vinda. Versículo 13 ao 14. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para o que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Duas coisas importantíssimas aqui. Primeiro, Deus nos elegeu para a salvação. Paulo não tem receio de falar isso, não tem medo de falar isso e não tem dúvidas do que diz. Deus nos elegeu desde o princípio para a salvação. E ele faz isso em santificação do Espírito, ou seja, uma união mística, algo que é o próprio Deus que faz, e progressivamente na santificação do Espírito e fé na verdade. Então, Deus me chamou? Chamou. Como é que eu me santifico? Progressivamente conhecendo a palavra de Deus. A fé na verdade, no conhecimento do Evangelho. Então, se eu não me santifico, é porque não há evidências da eleição. O Evangelho é quem nos chama. Pelo nosso Evangelho vos chamou. Qual o objetivo? Alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, uma vez que a gente entende isso, não há possibilidade de cogitar a desistência de trilhar a caminhada cristã. Ninguém que entende isso aqui, olha, Deus me escolheu, me chamou pela pregação do Evangelho, me deu o poder do Espírito, há uma ação da Trindade, Deus Pai elegendo o seu povo, Cristo resgatando o seu povo e o Espírito selando o seu povo, é impossível que eu não tenha capacidade de tomar um jeito, um rumo na minha vida e falar, Deus, eu vou fazer o que é certo. Então, se você diz assim, não, eu não consigo, talvez você não tenha entendido o Evangelho, talvez você não seja um eleito. Pastor, mas o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo que a evidência da eleição é mudança de vida. A evidência de que alguém é salvo é santificação do Espírito e fé da verdade. Se a pessoa não se preocupa com absolutamente nada, não se preocupa, por exemplo, com a convivência da comunidade. Notem, por que é que nós somos igreja? Porque nós temos uma representatividade do próprio céu. Nós somos embaixadores de Cristo. Se você for para um outro país e acontecer alguma coisa com você naquele país, suponhamos que você vai para os Estados Unidos e de repente você perde o seu passaporte. E você é um turista e o seu passaporte está perto de vencer e você perdeu o seu passaporte. Se você não for para a embaixada, se você não procurar um meio de se identificar como um cidadão brasileiro e buscar ter um novo passaporte, você vai sofrer com a polícia daquela nação. A embaixada é um pedaço da sua nação em um outro país. Se você assistir aqueles filme policial, o camarada está fugindo lá, vamos supor, ele é da China e ele está num determinado país, ele está lá nos Estados Unidos e ele corre para a embaixada chinesa. Ou ele é um americano, está na China, ele corre para a embaixada americana. Quando ele chega no portão, que abre o portão, ele entrou, a polícia não avança mais. Você já viu isso? Porque ali representa a nação dele. Então ali governa as leis do país dele. Ele tem uma representatividade. Por que a igreja se reúne? Porque ela tem uma representatividade da nação, que é a nação do próprio Cristo. Por isso que não dá para ser um desigrejado. E é por isso que você não pode, por exemplo, falar assim, eu sou da igreja, mas eu vivo de qualquer jeito e ninguém sabe do que eu faço. Você está ofendendo a sua própria embaixada.
e aí você está possível de uma punição. O apóstolo Paulo diz assim, olha, quando vocês forem tomar a ceia, vocês têm que examinar a si mesmos, não é? E ele diz que se nós não fizermos corretamente, ou se nós não discernirmos o corpo do Senhor, nós comemos e bebemos para a nossa própria condenação. Tem gente que lê a expressão discernir o corpo do Senhor e pensa que é o pão, e pensa que é o corpo de Jesus. É a igreja. Discernir a igreja. Eu sou membro da igreja. Eu sou parte do corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Então eu não posso, por exemplo, viver no adultério, sendo casado, e chego aqui e tomo a ceia sem discernir o corpo, mentindo para os irmãos, mentindo para a liderança da igreja, vivendo uma vida dissoluta no pecado e chegando aqui com a cara lavada, tomando ceia e dizendo para todo mundo, ó, eu estou na aliança, desrespeitando a embaixada. Então, o que Paulo está dizendo é, na verdade, uma recomendação para que os irmãos continuem firmes. Veja o verso 15. Então, irmãos, estáis firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra ou seja por epístola nossa. Se eu desconstruir a história da igreja, eu perco a minha própria identidade. Eu não consigo entender até hoje, quando eu vou conversar com alguém, seja um membro que não esteja investido de um ofício da igreja, ou seja, um pastor, e eu começo a falar da história da igreja, da patrística, porque duas coisas que eu gosto de falar, é da patrícia e da patrística, né? Eu falo da minha esposa, falo muito, e falo muito dos pais da igreja. E eu começo a contar a história dos pais da igreja, do movimento da reforma, e uma vez ou outra alguém diz assim, eu não gosto dessas coisas. Ué, peraí, você não gosta da sua história? Você está dizendo para mim que o passado seu, porque você é igreja, não te importa em nada? Que o que os nossos irmãos no passado sofreram, na luta pelo evangelho, na preservação de uma igreja pura, isso não faz a menor diferença para você, que você não quer subir nos ombros dos irmãos para olhar mais à frente? Meus irmãos, sinceramente eu não consigo entender isso. De gente que não consegue e acha um absurdo. Por exemplo, está estudando o quê? Confissão. Confissão de fé. Mas por que não estuda pragmática pastoral? Por que não estuda psicologia pastoral? Administração de igreja? Por que não estuda tendências da tecnologia no mundo evangélico? Por que não estuda oratória, homilética, técnicas de comunicação, audiovisual? Esses dias eu escrevi um texto, na verdade escrevi o ano passado e republiquei no Facebook, sobre a diferença da pregação do conceito grego e do conceito hebraico. Os gregos eram muito visuais, a prova disso é as esculturas e o nu, né? O Império Greco-Romano, ele tem muito isso, o poder militar e a expressão da beleza masculina. Os gregos eram muito voltados à adoração do próprio físico, daí a ideia do fisiculturismo, da musculatura, dos homens que são obcecados pelo fisiculturismo. Os gregos eram assim, acreditavam que o homem poderia ser filho dos deuses, enfim. E a ideia dos gregos era muito do visual. Os hebreus não, os hebreus eram o audível, a transmissão oral, porque eles ouviam e memorizavam as escrituras. Hoje, os pastores estão transformando a pregação expositiva em pregação audiovisual, colocando só slides e imagens para as pessoas e falando apenas sobre algo que pode ser visualizado. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, os ouvidos viram olhos. E nós enxergamos a Cristo com os nossos ouvidos, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. E essa expressão, transformar ouvidos em olhos, é do Augusto Nicodemos, não é minha não. Então vou explicar que se alguém já ouviu, falou, olha pastor, falando a frase do Augusto lá, mas não é minha não, irmãos. E então, para concluir, versículo 16 e 17, uma recomendação final. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console o vosso coração e vos conforte
em toda boa palavra e obra. Está aqui. O que é que nós devemos fazer? Amar a Deus, reconhecer a graça que Ele nos deu, que essa graça nos leva a uma consolação eterna, a uma boa esperança, que consola o nosso coração e que nós tenhamos conforto em toda a palavra e obra. Eu sei que a sua vida não é fácil. Eu não subo no púlpito para ficar batendo nos irmãos, porque quando eu falo, eu corto na própria carne. Eu sei que a vida cristã não é fácil. Eu sei que resistir à tentação não é fácil. Eu sei que nós pecamos. Eu sei que orar é difícil. Eu sei que estudar as Escrituras é difícil. Que amar a Deus todos os dias é uma luta constante. Que ter paciência para não se vingar daqueles que se levantam contra você, antes perdoá-los, é um desafio. Que procurar ter uma vida santa, honesta, justa e boa é muito desafiador. Mas eu quero encorajar você nessa noite, para que você tenha a sua fé ancorada no Evangelho, para que você tenha uma boa base na tradição e na história da igreja, para que você olhe para a doutrina dos apóstolos e para que você entenda a importância da nossa própria história. Quem não tem história, não tem identidade. Quem não tem identidade, não sabe quem é. Então, se você não sabe quem você é, então você não sabe o que fazer, não sabe para onde ir, não sabe qual o sentido da sua própria existência. Paulo nos alerta que o anticristo será poderosíssimo na persuasão. Não desafie e não brinque com os ardis do diabo. Paulo diz assim: irmãos, não desprezem o seu ardis. A palavra ardis é extrema habilidade para enganar. Eu digo isso porque nós temos na Bíblia até o apóstolo Pedro sendo usado pelo diabo. Ele chegou para Jesus e falou assim: eu não vou deixar que o Senhor morra. E Jesus falou para ele: arreda-te de mim, Satanás, porque você não entende as coisas de Deus. Em outra ocasião, Jesus falou para ele assim: Satanás me pediu para cirandar com você. Sabe o que é a ideia de cirandar? A ideia de peneirar. É como jogar as cascas ao vento para expor. Sabe aqueles pecados que a gente comete e que a gente pensa assim: ninguém sabe do que eu estou fazendo? A gente faz e só a gente sabe do erro que está cometendo. O diabo está falando para Jesus: deixa eu cirandar ele, deixa eu jogar as penas no vento. Quantas pessoas, pastores, presbíteros, pais de família, que eram referência na comunidade local, mas mantinham um relacionamento proibido, eram viciados em práticas erradas, continuaram fazendo isso até o dia que o diabo cirandou com ele e todo mundo viu e falou: não acredito, fulano era isso? Meu Deus do céu! E acabou. Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, você não tem noção do que você é. Você precisa se converter ainda. E Pedro se converte depois. Então, irmãos, não brinquem com o seu coração. Não pensem os irmãos que quando a gente vê aquela cena no filme, na série, na novela, nos vídeos do WhatsApp, cheia de erotismo, você é blindado. Tem homem que mente para a esposa. E ele fala assim: ah não, isso aí não... Mexe sim. Mexe porque todo homem gosta do que é erótico. A não ser que você tenha um desvio hormonal, alguma deficiência na sua libido. Então, se uma mulher induz o marido a assistir, e eu falo, irmão, porque todos nós somos sujeitos a isso, principalmente nessa época. Esses dias me mandaram um vídeo daquela cantora Anitta, vulgar, praticamente nua. Uma coisa extremamente nojenta. Aquilo não é arte, irmãos. O que ela faz não é música. O que ela faz é erotismo para seduzir as pessoas. Tanto é que é necessário ter o corpo bonito dentro dos padrões da beleza cultural de uma determinada região. Outra mulher que não tivesse o corpo dela não faria o que ela faz. Os homens a mesma coisa. Ou os cineastas, os grandes atores, são homens feios.
se comparados ao padrão de estética? Claro que não. Claro que não. Então não brinque com o seu coração. Não brinque com os seus filhos. Tem gente que entrega aos filhos para pornografia, entrega aos filhos para serem seduzidos, para serem enlaçados por ideologias malignas. Depois chega na adolescência, a paixão vem pela ostentação, pelo empoderamento, pelo funk, pelo mundo do crime, porque essas coisas enchem o coração, pelo sexo sem limite, pela vida promíscua. É o que o mundo oferece. É a ideia da propaganda. Paulo está dizendo, se purifiquem, sejam firmes, permaneçam no caminho, cuidem da aliança. E por fim, nossa maior esperança e motivação nesta vida é aguardar o retorno triunfal de Cristo. Ontem, assistindo a uma palestra sobre vida cristã e administração financeira na cidade de Paulínia, o pastor Eliakim, que escreveu um livro, aliás, um livro muito bom, recomendo aos irmãos. Ele contou uma história da família Rockefeller, quando morreu o pioneiro da família, um homem multimilionário, e então alguém chega e pergunta para o contador daquele homem, que estava lá no funeral, perguntou assim, diz para mim aí, por favor, o que ele deixou? Quanto ele deixou? E aí o contador disse assim, ele deixou tudo, porque para onde ele foi, não pode levar nada. Não viva preocupado com as coisas dessa vida. Porque para onde você vai, você não vai levar isso aqui. Sua casa, seu carro, seus bens, seu dinheiro, você não vai levar isso. Cuide em esperar a vinda de Cristo e a manifestação plena do seu reino.